Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que as bênçãos do Senhor Jesus estejam conosco de agora em diante. Então vamos agradecer por estarmos juntos, por termos escolhido aqui estar, para que recebemos todas as bênçãos que o Pai nos reservou para a noite de hoje, iniciando os nossos trabalhos da noite. Encontramos muita paz, pedimos paz para Jesus, para Deus, que sabe das nossas necessidades. E com essas necessidades que temos, Ele possa nos abençoar. Então vamos orar pedindo a paz para a nossa reunião. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois tens o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E hoje temos a companheira da nossa casa, que vai passar os seus conhecimentos e de encontro com as nossas necessidades. A nossa irmã Laura. Boa noite a todos. Hoje, na nossa palestra, eu trouxe um tema que é bem conhecido por todos, né? Que é Deus, conceitos e provas filosóficas de sua existência. A palestra de hoje eu retirei do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse livro, a gente faz o estudo dele aqui na nossa casa, tá? Ele é um livro de estudo. E eu achei interessante trazer para vocês. Então, já aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar quem tem interesse em fazer o estudo da doutrina espírita. Nós estamos começando agora esse livro, estamos praticamente no começo, tá? Então, quem tiver interesse, pode procurar algum membro da casa, que será muito bem-vindo aqui com a gente, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, hoje, a gente vai tentar entender o que é Deus e não quem é Deus. Por quê? Porque nós estamos num grau evolutivo que ainda não conseguimos ter essa compreensão completa. É muito difícil a gente conseguir entender perfeitamente quem seria Deus. Então, o entendimento pleno de Deus é difícil no nosso grau evolutivo. Então, nós vamos tentar entender um pouquinho o que seria. O objetivo geral dessa palestra é possibilitar uma visão compreensiva da concepção espírita de Deus, bem como do significado da fé à luz do Espiritismo. Deus e o infinito. Aqui a gente tem 3 questões. Essas questões elas foram retiradas do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, esse livro ele foi escrito por Allan Kardec, e todas as respostas dadas nesse livro foram feitas por espíritos, elas foram respondidas por espíritos, tá? Então, a gente vai ver. O que é Deus? Allan Kardec pergunta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E aí ele finaliza. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Os espíritos responderam. Definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Então, foi, como eu disse, os espíritos querem dizer aí que não tem uma palavra exata, um modo exato deles explicarem para a gente que estamos vivendo aqui num mundo de provas e expiações do que seria
Deus. Então, ele diz que a gente ainda não consegue compreender completamente. O que é Deus? Ele é criação de si próprio, de onde todas as coisas saíram. Ele está nelas e as desenvolve. Nenhum mortal jamais o viu, mas ele a todos observa. Aqui nós chegamos nas provas da existência, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, o que a gente pode entender? Como que uma pessoa pergunta para a gente, como que você pode provar a existência de Deus? Então, tudo que o homem não pode explicar é Deus. Como que os oceanos, a natureza... Então, tudo isso não tem explicação para o homem. Então, isso é a prova da existência de Deus, de um ser supremo. Aí ali ele diz, o homem possui um sentimento instintivo da existência de Deus. Então, o Espiritismo nos diz que a gente já nasce com a centelha divina dentro de nós. É como se fosse assim, um bezerrinho que acabou de nascer e ele sabe que ele tem que levantar para andar. É necessário. Então, Deus para nós é dessa maneira também. A gente já nasce com essa centelha divina dentro de nós. Nós achamos que, muitas vezes, que a crença ela vem passando de família em família, né? Que a gente acredita em Deus por conta... meu pai e minha mãe me ensinou que é Deus, que eu tenho que crer. Mas aí a gente tem a prova dos povos antigos, né? Dos povos selvagens, que não tinha contato com ninguém, né? Que não tinha esse entendimento de hoje, e mesmo assim eles acreditavam que existia um ser superior. Então, tudo que não era explicado para eles, como a chuva, o vento, então eles davam nome de deuses. Por isso que eles acreditavam em vários deuses, porque não era explicado pelo homem. Então, para eles, existiam vários deuses. Atributos da divindade. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então, o que eles dizem aí? Que um dia nós conseguiremos entender plenamente o que é Deus. Mas, com certeza, isso ainda vai demorar, porque nós estamos num grau evolutivo muito baixo ainda para conseguir entender a imensidão de Deus. Só que um dia nós iremos entender. Quais são os atributos da divindade agora? Deus, ele é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. Então, não existe ninguém antes de Deus. Deus, ele é eterno. Ele também é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, o que eles nos dizem aqui? Que as leis de Deus nunca irão mudar. Desde quando ele criou o universo, criou os mundos, criou o espaço, ele criou suas leis, e essas leis serão imutáveis, elas nunca irão mudar. Ele também é imaterial. Se fosse matéria, não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. Ele é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Aqui, como a gente pode dar de exemplo? Uma empresa que tem vários sócios, né? E cada um manda um pouquinho. Cada um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro. E aí acaba virando uma bagunça, porque aí nenhuma lei vale. Até tem empresas que dão certo com sócio, claro, mas é aquela bagunça, um querendo brigar mais que o outro, achando que uma coisa é mais certa que o outro. Então, não tem outro igual a Deus. Que nem eu estava dizendo, os povos primitivos acreditavam em vários deuses, porque eles não tinham explicações para muitas coisas. Então, o que a gente não tem explicação, a gente acha que é obra divina. Então, por isso que existia a crença em vários deuses. Ele é onipotente. Se não tivesse poder soberano, haveria alguma mais ou tão poderosa quanto ele.
é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como as maiores coisas. Então, Deus, ele é justo e bom. Não existe um Deus que julga, que critica, que pune. Essa punição é feita por nós mesmos. A gente colhe o que a gente planta. Então, Deus não vai punir a gente de maneira nenhuma, não vai colocar a gente no inferno porque a gente cometeu isso. Quem faz isso é nós mesmos, que colhemos o que plantamos, né? O homem percebeu a existência de Deus ao se questionar sobre a origem do universo e sobre a vida, pois não consegue explicar a origem de tudo que existe sem ele. Hoje em dia, os cientistas eles conseguiram muitas descobertas, só que eles ainda estão por um fiozinho lá que eles falam para descobrir como o universo foi criado. E isso eles não vão descobrir agora, porque não é do nosso conhecimento, a gente não conseguiria entender. Então, por isso que ele fala ali, eles procuram a todo custo descobrir essa origem para falar que Deus não existe. E no nosso grau evolutivo a gente não vai conseguir entender. Então os cientistas eles vão procurar, mas não vão conseguir desvendar esse mistério aí. A ideia de Deus é necessária para o ser humano, que por si só não se autoexplica. É uma ideia inata, como se Deus pusesse sua marca na criatura. É aquilo que eu disse, né? Deus, depois que a gente nasce, a gente já tem o instinto de acreditar em alguma coisa, em um ser superior. Está dentro de nós. Compreensão de Deus. No princípio dos tempos, os deuses dividiram a terra entre si, de acordo com suas respectivas dignidades, poderes e inclinação. Foi aí que eu disse, né? No começo dos tempos, eles tinham vários deuses para explicar o que o homem não conseguia. Mas isso mudou hoje em dia, né? Aí são as fases, né, que viveram. Houve fases da humanidade e quem viveu a litolatria, que foi o culto à pedra, imagens, totemismo. Então, a gente viveu o antropoformismo, que é o Deus com características humanas, politeísmo, que foi a crença em vários deuses, o Deus único, particular, Deus criador, gerador do mundo, Deus arquiteto, construtor do mundo. Então, durante toda a evolução humana, se passou por todas essas fases aí da crença em Deus. A fé cega e a fé raciocinada. Em lugar da fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele disse: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. A fé é necessária uma base, e essa base é a inteligência perfeita do que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. É, pois, com justiça que podemos considerar o Espiritismo como um dos mais poderosos precursores da aristocracia do futuro, quer dizer, da aristocracia intelecto-moral. O Espiritismo, com efeito, não pede para ser aceito cegamente. Ele apela para a discussão e a luz. Então, o que ele diz aqui? Que nós, espíritas, a gente procura saber a resposta das coisas. Eu fui por muito tempo católica, antes de ser espírita, e eu ia na igreja, e muitas vezes eu entrava da igreja e saía da igreja sem ter nenhum tipo de resposta, porque era sempre aquilo, né? A gente chega... o padre fala, depois sai, só que a gente não tem respostas. E depois que eu comecei no Espiritismo, ele começou a mostrar para mim as respostas. Eu tenho dúvida nisso, vamos procurar, você vai achar. Ele te explica. Tá? E aí que ele fala a fé cega. A fé cega é aquela fé que você não procura saber a verdade, você só vai. É isso? Tá bom, então é isso, vamos seguir. E a raciocinada não. A raciocinada a gente busca pela verdade, busca pelo conhecimento. E é isso que o Espiritismo nos traz, né? A busca do conhecimento. Evidências da existência de Deus. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Numa máxima que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa.
Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, novamente, ele toca nessa tecla aí, que para a gente entender, é só procurar o que não tem resposta. Então, tudo que existe que não tem resposta explicada pelo homem é obra de Deus. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então, a moral é onde a gente consegue seguir pelo bem e pelo mal. É através da nossa moral que a gente faz essa escolha aí. E aí, no Espiritismo, a gente tem as leis morais. São várias leis. Essas leis estão explicadas no Livro dos Espíritos também, pelas questões respondidas pelos Espíritos. E a gente entende que se nós seguirmos essas leis morais, nós estaremos seguindo pelo caminho do bem, né? Nem sempre é fácil, mas nós precisamos tentar. Aqui eu só vou passar quais são essas leis classificadas pela classificação espírita, tá? Que é a lei da adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade. Então, essas seriam as leis que nós precisaríamos seguir para estar no caminho do bem. Elas são instrumentos para a harmonia universal. Então, elas são o nosso norte, para onde nós teríamos que ir. A opção de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. O funcionamento dessas leis independe das crenças ou ações humanas. São leis gerais e universais. Então, essas leis elas vão existir querendo a gente ou não. A gente acreditando ou não. Elas vão sempre existir, independente da religião. Onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência, como a assinatura do artista na sua obra. Então, lá no fundo, mesmo que a pessoa seja o mais humilde possível, que more numa casinha no meio do mato, que não conheça ninguém, que não tenha acesso a ninguém, ela vai ter lá dentro dela essa consciência de que existe um ser superior, que existe algo a mais. Porque isso está dentro de nós. Ele frisa bastante isso, que isso é a centelha divina dentro de nós. A partir do momento que nascemos, essa centelha ela é acesa. O universo conspira a favor do ser humano, na medida em que ele compreende as leis de Deus. Deus está dentro de nós. Eu vou passar agora um videozinho para descontrair, falando do que é Deus, né? Vamos ver. Você é uma rainha. É bela. Isso, muito bonita. É, super poderosa, assim. Rainha Elizabeth. Não, cara. Pelo amor de Pô, Deus, César, eu falei bonita. bonita, cara. Fizeram até um hein? filme dela. É. Tá, peraí. Rainha. Isso. Bela. Isso. Morri envenenada. É. Nem, ó. Nanana. Ah, você entregou tudo. Ah, Cleópatra. Também depois dessa quem não ia acertar, Mas né? também se eu não desse a dica, a gente ia ficar até amanhã, porque ele tá muito também mole. tem isso, Pela meia hora já. Então agora é minha vez. Vai. Vai lá. Eu sou um homem. Não. Não? Então sou uma mulher. Não. Então um bicho. Não é bicho. Ó, gente, assim tá difícil. Me dá uma dica então, né? Você é o criador. Ah, mas aí você deu a resposta. Criador? Mas criador de quê? De quê? Criador de tudo. De tudo. Olha, você é o início, o fim. E o meio. Eu sou Raul Seixas. Não, que isso? Isso. Quem é Raul Seixas? Mas a música é dele. Não, meu filho, você é a inteligência suprema. Inteligência suprema? Einstein? Você sabe o que é suprema? Não. Você é uma inteligência ao infinito.
Aliás, você é o infinito. O que é infinito, o que, ô cabeção? Infinito é só um detalhe. Não confunde. Olha só, você não é homem, você não é mulher, você não é bicho. Para tudo. Zera. Vamos zerar, tá bom? Vamos Começar do zero? Vamos começar. Tá, zerou. Tá zerado? Tá zerado. Vamos lá. Tá, não sou homem. Não. Não sou mulher. Também não. Também não sou bicho. Não é. Tá, então eu sou feito de quê? De nuvem. Ô, César, não dá pra dizer do que ele é feito. A gente não tem tutano, assim, pra gente entender do que ele é feito. Porque você não é feito, assim, de uma coisa, porque você é imaterial, imutável, único, todo-poderoso, justo e bom. Você é a causa primária de todas as coisas. Agora ficou mole demais, pô. Com essa dica ele vai acertar. Agora eu mato. Eu sou o Big Bang. Você é uma mula. Posso tentar? Tenta aí. Olha, vou avisando. Tá difícil. Pai, o que você faria se eu sumisse? Que isso, Pedrinho? Que papo é esse agora? Se eu saísse do colégio e não voltasse pra casa? Ué, eu chamava a polícia, ó. E se a polícia não fizesse nada? Ué, se a polícia não fizesse nada, eu mesmo ia atrás de você até o fim do mundo, meu filho. Mas se nada adiantasse, nada adiantasse de fazer e você nunca mais me achasse? Sei, meu filho. Eu sou assim que eu nunca ia desistir de você. Eu acho que todos os dias eu ia rezar pedindo a Deus pra que você... Eu sou o Disque Denúncia! Vai, gente, dá a dica. Então a gente pôde ver que entender quem é Deus não é tão fácil, né? A gente sabe o que é Deus, que ele é um ser superior, mas quem é difícil da gente explicar, né? Mas eu deixei aqui que Deus, ele não se mostra, mas ele se revela pelas suas obras. É como se fosse o vento, né? O vento a gente não pode ver, mas a gente sente, né? E, para finalizar, eu queria deixar essa mensagem da gente despersonalizar Deus. Porque a gente acha que Deus é aquele homem barbudo que fica lá em cima da nuvem com cajado, julgando, vendo quem é certo e quem é errado, e Deus não é isso, né? O Espiritismo vem nos mostrar que Deus ele é soberano, supremo, justo e bom. Se a gente está sofrendo, é por culpa nossa mesmo. É apenas a colheita que nós plantamos, tá? E, para finalizar, eu gostaria de ler uma carta que foi psicografada aqui na casa por uma médium, que vem bem a calhar com o que a gente viu hoje, né? Eu vou ler para vocês. Meus amigos, hoje estou aqui para celebrar a vida, a oportunidade que nos é dada para aprender e corrigir os erros do passado. Neste momento, vocês estão tendo essa oportunidade, e é importante aproveitá-la ao máximo, aprendendo com cada passo dado, com cada erro e insistindo nos acertos. A vida é plena, só depende do nosso modo de olhar. O amor é a oportunidade para nos retratar com o que fizemos. Assim, cada dia mais, aprendamos a amar de verdade. Só o amor salva. Tudo fica melhor com amor. Equipe de luz. Então, gente, eu gostaria de agradecer. Espero que vocês tenham, pelo menos, tirado um pouquinho de proveito da palestra de hoje. E, antes de finalizar, eu gostaria de falar que a gente tem as cartas que são psicografadas aqui na casa, elas ficam expostas ali no painel, tá? E se alguém sentir que a carta é para você, pode levar, tá? Então, toda semana a gente está mudando as cartas que a gente recebe aqui e elas estão ali no painelzinho, tá? Muito obrigada a todos.